O meu sobrenome não é o meu sobrenome. Descobri isso num pedaço de papel amarelado, escondido no fundo de uma pasta que ninguém abria desde que o meu avô morreu. Não era um segredo dramático, era pior. Era burocracia. A certidão tinha o nome da minha bisavó escrito à tinta. E por cima, como se alguém tivesse passado a unha, havia uma correção. Duas letras trocadas, um traço fino, uma rubrica curta. Nada gritava conspiração. Gritava apenas arrumado. Só que aquela arrumação apagava o som que eu conhecia, o jeito como os mais velhos pronunciavam o nome quando não estavam a falar com estranhos. Eu comecei como qualquer pessoa começa, perguntando em casa. A minha mãe disse que era variação antiga, que na imigração mudaram muita coisa que era normal. O meu tio riu, chamou de mania minha e contou a história de sempre. Um funcionário cansado, uma fila grande, uma caneta que decidiu por nós. Fim. Só que a certidão não tinha cara de fila, tinha carimbo, tinha data, tinha uma frase seca no rodapé. Retificado conforme registro. Registro de quê? Quem pediu? E por que a correção parecia mais recente do que o resto do documento, como se tivesse sido feita décadas depois? Fui ao arquivo municipal. Primeiro pedido, primeira negativa. Não consta. Voltei com o número do livro que eu tinha anotado e de repente constava. Deram-me uma caixa com folhas fragilizadas amarradas com fita. Ali estava o mesmo nome, a mesma pessoa, mas a grafia antiga aparecia inteira, sem risco, sem rubrica, com um sufixo que desaparecia na versão retificada. Eu fotografei com o celular, tremendo como se eu roubasse algo que era meu. Ao lado, noutra página do mesmo dia, outro sobrenome tinha sido simplificado. Na seguinte, mais um. 3 famílias, 3 grafias diferentes, o mesmo tipo de correção, a mesma mão. Não era acidente, era procedimento. Em casa, abri os sites da imigração americana por impulso, como quem testa uma teoria absurda só para a desmontar. Digitei o sobrenome antigo e apareceu uma lista curta de passageiros, finais do século XIX, com a anotação alterado ao lado. O novo nome, o meu nome, surgia como se sempre tivesse existido. As datas estavam próximas das correções do meu arquivo local. Se isso fosse só a minha família, eu teria parado ali e engolido a explicação do funcionário cansado. Mas a normalidade repetia a mesma caligrafia em lugares diferentes. E a mesma janela de anos fazia o mesmo gesto. Riscar, padronizar, apagar, em voz baixa, sem pressa. No dia seguinte, eu fui atrás do que sustenta qualquer mentira tranquila. Papel em série. Se o meu nome tinha sido corrigido, a correção teria de deixar rastro noutros lugares. Comecei pelas certidões, nascimento, casamento, óbito, em cada uma o mesmo padrão. O nome antigo aparecia uma única vez, sempre a tinta, sempre no campo declarante ou natural de, e logo depois vinha a versão nova, datilografada, limpa, como se a máquina tivesse engolido a caligrafia. No cartório central, uma funcionária trouxe um livro de retificações. As páginas eram um cemitério de letras. Havia colunas com grafia anterior e grafia atual, e a justificativa repetia-se como oração: padronização, uniformização, erro material. Só que as datas não eram dispersas. Quase todas se concentravam num intervalo curto, como se alguém tivesse apertado um botão e por alguns anos o mundo inteiro decidisse ser organizado ao mesmo tempo. Pedi para ver o pedido original da nossa retificação. Disseram que o requerimento tinha sido arquivado em outro setor. No outro setor que tinha sido transferido. No fim, entregaram-me uma folha sem assinatura, com um carimbo que eu já tinha visto noutros documentos. Conferido. Nada de nome do responsável. Só o número de um processo. Esse número levou-me ao consulado de um país que a minha família dizia ter deixado para trás. Lá encontrei a primeira prova de que não era só aqui. O passaporte antigo do meu bisavô tinha a grafia completa, com um sufixo que apontava a origem, não pessoa. No registro de entrada, na mesma viagem, a grafia já vinha reduzida, como se tivesse sido mastigada para caber num formulário. Eu abri listas de passageiros online, noite adentro. Em várias, a coluna nome tinha uma anotação lateral, alias, aka, às vezes apenas um traço com letras sobrepostas. E a alteração quase sempre ocorria no mesmo ponto, quando o nome carregava uma raiz toponímica, um D,
um sky, um ógulo, um som que parecia dizer de onde alguém vinha. Isso sumia. Em troca surgia um nome liso que não puxava nenhum mapa. Não era caos, era estilo. O mesmo tipo de abreviação, a mesma troca de letras para soar correto, a mesma pressa em tornar famílias diferentes de semelhantes. Quando comparei 3 sobrenomes de bairros distintos, percebi que as retificações tinham sido feitas no mesmo mês. 3 pedidos, 3 carimbos, a mesma mão invisível. E pela primeira vez eu senti que alguém tinha planejado a minha normalidade. Não havia escolhas. Eu pensei que o padrão iria morrer assim que eu saísse do meu idioma. Achei que eu estivesse vendo uma mania local, um vício de cartório. Então eu fui para a biblioteca e pedi os rolos de microfilme do Jornal da Comunidade onde os meus bisavós apareceram pela primeira vez. Anúncios de casamento, listas de doações, notas de falecimento. O nome antigo estava lá, inteiro até certo ano. Depois sumiu como se nunca tivesse existido, substituído pela versão corrigida, como quem troca de roupa. Na sala de pesquisa, um senhor que conhecia aqueles rolos disse: "Quando o Estado decide um formato, o resto obedece." Eu anotei e naquela noite comecei a caçar formatos. Entrei em bases de dados de genealogia, mas parei de procurar pessoas. Passei a procurar datas e carimbos. Em registros de entrada nos Estados Unidos, os campos mudavam de um ano para outro, de descrições livres para caixinhas rígidas, de grafias originais para transliterações. Nos manifestos eu via o mesmo gesto: cortar sufixos, trocar letras estranhas, simplificar o que parecia origem. E o intervalo se repetia, apertado, como se alguém tivesse dado ordem para todos se alinharem. Para testar, eu escolhi famílias que não tinham nada a ver com a minha. Uma de aldeias do leste europeu, outra do Cáucaso, outra de uma rota comercial que passava por cidades otomanas. Em cada linha, o mesmo detalhe. O nome antigo aparecia num documento de origem e, ao cruzar uma fronteira administrativa, virava outra coisa. Não era só imigração, era cadastro. Eu encontrei, num artigo académico esquecido, uma referência aos registros populacionais otomanos, os cadernos de Nüfus. A biblioteca tinha uma reprodução digital. Nas páginas, nomes variavam, mas os ajustes sempre empurravam para uma forma oficial. Eu lia também sobre decretos prussianos de padronização civil e sobre reformas de censo em outros impérios. A linguagem repetia-se: modernizar, unificar, tornar legível. Só que legível significava arrancar a origem do som. O golpe veio quando comparei tabelas de romanização usadas em portos americanos com tabelas de transliteração usadas em administrações distantes. Alfabeto diferente, mas a lógica é idêntica. Converter o nome em algo que não denuncia de onde ele veio. Eu imprimi tudo e espalhei no chão da sala. Datas próximas, termos parecidos, a mesma pressa por limpeza. E pela primeira vez eu parei de perguntar: quem errou? Comecei a perguntar: quem ganhou quando todo mundo esqueceu como se chamava antes? Eu levei as datas para o lugar onde datas mandam mais do que pessoas: o Arquivo Nacional. Pedi acesso aos livros de alteração de nomes do período que se repetia no meu chão, aquele intervalo apertado em que tudo parecia ser modernizado ao mesmo tempo. A moça no balcão nem levantou os olhos. Disse que eu precisava justificar interesse legítimo. Eu respondi que era meu sobrenome. Ela disse que isso não bastava. Voltei com uma carta do cartório, depois com outra da biblioteca, depois com um pedido formal. Cada vez que eu chegava, a resposta mudava de forma, mas não mudava de sentido. Indisponível. Em restauração. Sem indexação. Não localizado. A palavra não localizado começou a aparecer demais, como se fosse um carimbo novo. Quando finalmente me deixaram entrar na sala fria, eu vi caixas com códigos, prateleiras inteiras e um silêncio que parecia treinado. Eu entreguei o número do processo que eu tinha anotado. O atendente digitou devagar. Sorriu com a boca, não com os olhos, e disse que aquele conjunto de pastas tinha sido reclassificado. Reclassificado para onde? Ele apontou para uma placa: acesso restrito. Quando eu disse a grafia antiga em voz alta, ele não perguntou como eu sabia. Só anotou num papel à parte, dobrou e guardou no bolso do colete. Atrás de mim, um segurança se levantou, lento. Ninguém falou nada.
mas a sala inteira mudou de temperatura e eu soube que a próxima porta não ia abrir. Para mim, só. Eu pedi ao menos a folha de protocolo. Ele imprimiu um recibo seco, sem detalhes, e enquanto eu guardava, reparei numa coisa pequena. O mesmo carimbo conferido que eu tinha visto em casa, com o mesmo desenho no canto, como se o Estado tivesse uma assinatura invisível. Na saída, o meu celular vibrou. Um e-mail automático do site de genealogia onde eu fazia buscas. Sua conta apresentou atividade incomum. Redefina sua senha. Eu não tinha feito nada além do normal. Tentei entrar e o sistema disse que o meu perfil não existia. Eu recarreguei. Nada. Como se eu tivesse sido apagado junto com o nome. No dia seguinte, o microfilme que eu tinha consultado na biblioteca estava com defeito. O rolo girava, a imagem tremia e justamente nas páginas onde o sobrenome antigo aparecia havia um borrão branco, um clarão constante, como se alguém tivesse queimado o negativo só naquele trecho. Foi aí que eu entendi a barreira. Não era só burocracia lenta, era uma mão que sabia o que eu estava procurando, porque a mão mexia antes de eu chegar. Eu não encontrei o conjunto reclassificado. Ele me encontrou. Na semana em que perdi o acesso às minhas contas e o microfilme falhou, um envelope pardo apareceu na minha caixa de correio, sem remitente, só com o meu endereço digitado em letras frias. Dentro havia uma cópia de uma lista que eu nunca tinha pedido. Um índice de sobrenomes ordenado por grafia antiga com setas e anotações a lápis. Na primeira página, no canto, alguém tinha escrito: "Não use os nomes novos para procurar os velhos." Eu sentei no chão da cozinha e passei o dedo pelas linhas. Parecia coisa de bibliotecário teimoso, mas havia um cuidado estranho. Cada entrada tinha 3 colunas. A forma original, uma forma aceitável e uma observação curta, quase sempre a mesma. Ajustado no registro central, convertido, normalizado. Em várias, a data era idêntica à do meu processo. O meu sobrenome antigo estava ali, e ao lado, numa caligrafia diferente, alguém tinha desenhado um símbolo pequeno, como um triângulo aberto. O mesmo símbolo aparecia em outras entradas com sufixos parecidos. Eu virei mais páginas e percebi que o triângulo não marcava famílias, marcava um tipo de raiz. Como se certas terminações fossem tratadas como erro, mesmo quando eram origem. No fundo do envelope havia um papel menor, dobrado 4 vezes. Era uma fotografia de um livro aberto, tirada às pressas. No topo, um título em alemão antigo e abaixo uma tabela equivalências. Uma coluna de grafias, outra de substituições e um terceiro campo que me gelou, motivo. Eu não conseguia ler tudo, mas algumas palavras eram claras demais. Inaceitável, não conforme, revisão. Eu voltei ao arquivo municipal com o índice escondido dentro de uma pasta comum. Pedi uma caixa qualquer para não chamar atenção. Depois, em voz baixa, pedi um livro específico pelo código que aparecia na fotografia. A funcionária travou por um segundo. Disse que aquele código não era de acesso público. Eu respondi que já tinha visto antes. Ela não perguntou onde. Ficou um silêncio curto, cheio de teclas. No fim, ela trouxe um volume fino, sem lombada, como se fosse um suplemento. As páginas não tinham carimbos oficiais, só números e iniciais. E ali, entre listas de correções, estava o meu triângulo aberto, repetido ao lado de dezenas de nomes. Eu fotografei rápido. Quando levantei a cabeça, o segurança do corredor estava mais perto do que antes. Eu fechei o volume, assinei e saí. Lá fora apaguei histórico e escondi as fotos ali. Eu voltei para casa com as fotos do volume fino guardadas num lugar que não dependia de senha. Um cartão velho preso com fita por baixo da gaveta de talheres, simples e mais seguro do que qualquer nuvem. Na mesma noite eu tentei validar o triângulo. Peguei 5 sobrenomes marcados no índice e procurei em registros abertos. Jornais antigos, listas telefónicas, placas de rua fotografadas por turistas. Em 4 casos a grafia antiga aparecia até certo ano e depois desaparecia como se tivesse sido engolida por uma norma. No 5º eu encontrei algo pior. O nome antigo seguia existindo, mas o portador tinha sido transferido para outra localidade no mesmo mês da conversão. A troca vinha junto com o movimento de gente. Quando eu fui à biblioteca pedir o rolo consertado, a atendente nem procurou. Só disse: "O senhor tem pesquisado isso há muito tempo." Não era pergunta, era aviso.
Atrás do balcão, um homem de terno claro folheava um catálogo sem olhar para ele. A cada vez que eu me mexia, ele virava a página no mesmo ritmo. Do lado de fora, eu mudei o caminho de propósito. Entrei num mercado, saí por outra porta, atravessei uma rua sem semáforo. Mesmo assim, ouvi passos atrás de mim, sempre na distância exata para parecer coincidência. Quando cheguei ao meu prédio, a portaria tinha uma encomenda que eu não tinha pedido. Um livro novo, caro, sobre padronização de registros civis, sem bilhete, só o meu nome atual no recibo, como se alguém quisesse me lembrar qual nome valia. Eu decidi parar de procurar online. Fui ao cemitério antigo da cidade com uma lista de sufixos que sumiam nos documentos. Nos túmulos mais velhos, as pedras ainda falavam a língua inteira. Eu vi as terminações repetidas, as letras duplas que depois seriam corrigidas. E em mais de uma lápide, alguém tinha lixado um pedaço do sobrenome, deixando a superfície mais clara, recém-ferida, apesar de a pedra ser antiga. Enquanto eu fotografava uma dessas marcas, um carro ficou parado perto do portão, motor ligado, vidros escuros. Eu não vi ninguém sair, mas o carro não foi embora. Eu guardei o celular e voltei andando devagar, como se eu fosse só mais um. Em casa, encontrei a porta do meu apartamento com um risco fino na tinta, ao lado da fechadura. Um sinal pequeno feito por quem marca e volta. Não era ameaça, era controle. Eu sentei na sala sem acender luz e entendi que a pergunta já não era o que aconteceu com os nomes. Era quanto eu estava disposto a perder para recuperar o meu. Eu não dormi. De manhã, com o risco na porta ainda na cabeça, eu peguei tudo o que tinha. O passaporte antigo, as fotos das lápides, as páginas do volume sem lombada, o índice com o triângulo. Fui ao cartório como quem vai devolver um objeto roubado, só que era o meu próprio nome. No balcão eu pedi uma certidão, como consta no livro original, sem retificação. A funcionária leu a grafia antiga e o rosto dela endureceu. Ela disse que aquilo não era forma válida. Eu mostrei a página do livro. Ela respondeu que o livro era histórico e que o sistema só aceitava a versão nova. Quando eu insisti, ela chamou o chefe. Ele olhou rápido, não para o papel, mas para mim, e pediu o meu documento. Ficou alguns segundos com ele na mão, tempo demais, e devolveu com cuidado. Na rua, um número desconhecido ligou. Uma voz calma falou o meu sobrenome atual. Depois pronunciou o antigo como se tivesse praticado. O senhor está a mexer em coisa que não é sua. Eu perguntei de quem era. A ligação caiu. Ao fim da tarde, eu encontrei, na caixa de correio, um segundo envelope. Dentro havia uma única folha carimbada com cabeçalho de registro central. Era a tabela inteira que eu só tinha visto em fotografia. À esquerda, grafias antigas. À direita, as conversões. No meio, códigos. O triângulo correspondia a um código, TAR. E no campo motivo estava escrito o suficiente para me tirar o ar. Remoção de vínculo regional. Eu não tive mais dúvidas sobre a palavra que tinham tentado tornar impronunciável. Naquela noite eu fiz 3 cópias. Uma ficou comigo. Uma foi para um advogado. A terceira eu enviei para um grupo de genealogistas que eu não conhecia, com as imagens das lápides e dos livros. No dia seguinte, eu protocolei o pedido de restauração do nome. Assinei com a grafia antiga tremendo e senti que era isso que eles sempre quiseram, que a gente assinasse a própria renúncia. Quando saí, vi o carro de vidros escuros do outro lado da rua. Não se moveu. Eu voltei para casa e antes de fechar a porta, passei a mão no risco da fechadura. Não era só um aviso, era a prova de que eu tinha sido observado desde o começo. Por dentro, na mesa, coloquei o recibo ao lado do índice e escrevi o nome antigo 10 vezes devagar. Não para lembrar, para o corpo aceitar que ele ainda existia. Já. Se isto te fez olhar para o teu nome de outra forma, deixa um like. Subscreve o canal para não perder as próximas histórias. E escreve nos comentários. O teu sobrenome já mudou em algum documento?